E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal de Marco Mercado, Fotografia. Hoje temos um convidado especial, Bernardo Lich de Gregório, médico psiquiatra e psicanalista. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado pelo convite. Bom, hoje o tema é muito importante. A gente vai falar sobre a distorção da percepção da autoimagem. E como primeira pergunta temos, em que consiste a distorção da autoimagem? Talvez a gente tenha que começar falando do que é autoimagem, né? Exatamente. No cérebro da gente, a gente forma uma imagem do próprio corpo, assim como da sua personalidade, né? Isso é autoimagem. E uma coisa está diretamente relacionada à outra, porque essa autoimagem, por incrível que pareça, ela é pouco objetiva e bastante mais emocional. Né? Então, ela é determinada por uma questão emocional e também uma questão neurológica. Né? Você tem um ponto no cérebro que você tem. Cada local corresponde a um determinado local do corpo. Então, por exemplo, tem a questão de autopercepção, propriocepção, que se fala, que é assim, por exemplo, se você imaginar que você tem uma coisinha no olho, um cisco no olho, ou uma coisinha no dente, parece que é um elefante muito grande e incomoda muito. Já se você tem, às vezes, uma pedra bem grande no rim e você nem percebe. Então, a percepção que você tem do abdômen, por exemplo, é bem mais diluída do que a percepção que você tem no rosto. Né? Inclusive, a movimentação, a motricidade do rosto, ela é bem mais delicada para falar, né? Para fazer expressões faciais, do que motricidade abdominal. Você, por favor, contrai a sua vesícula biliar. Você não É consegue. verdade. Tem que ver com movimentos voluntários e involuntários, né? Sim, exatamente. Então, essa consciência, que tem a ver com os movimentos Consciência corporal, voluntários, né? consciência corporal, a partir daí você faz a sua autoimagem. E isso, também, como eu estava falando, é muito relacionado com a questão emocional. Então, por exemplo, teve um pesquisador que fez assim: ele fez um espelho móvel. Então, é um espelho que podia ficar ou plano, ou mais côncavo, ou mais convexo, e deu um controle remoto para as pessoas, para o grupo de pessoas que ele estava pesquisando, e falou: olha, coloque o espelho na posição em que você seja o mais próximo da realidade. Nossa. Ninguém conseguiu deixar o espelho plano. Se a pessoa era um pouco mais gordinha, ela tendia a colocar no espelho muito mais gorda do que ela era de fato. Se era um cara mais magrinho, fraquinho, ele se punha muito mais. Nossa, que interessante, né? Eu achava que queria ser o contrário. Ah, eu Não. me vejo gordinho, vou fazer de outro jeito. Ah, eu sou magro. Seria se você tivesse uma consciência disso, eu quero corrigir a minha imagem. Mas ali é uma questão de autoimagem. Assim, eu acho que eu sou mais gordinho e aumentava mais do que realmente Eu era. estou pensando agora, por exemplo, quando eu tenho um cliente, eu às vezes peço o Instagram dele. Por quê? Porque pelas fotos, que é um tipo de espelho, você pode ver mais ou menos qual que é a parte que ele gosta mais. Mas, então, às vezes, tipo, tá uma foto de cima, porque o mais bonito, o que mais ele gosta é o rosto. Uhum. Ou tirar embaixo, porque gosta mais, tipo, aparecer com um corpo maior. Mas acho que tem que ter uma noção de fotografia, porque tem ângulos que você parece mais É alto. muito interessante a questão da fotografia, por exemplo, quando você está fotografando alguém, aí você fez a foto e mostra para a pessoa a foto. E isso é fundamental para a questão de autoimagem, porque a pessoa está pensando, eu estou saindo ruim, eu estou saindo feio, e olha e fala, nossa, estou saindo melhor do que eu imaginava. Isso é um feedback importante. Né? Que é algo importante na fotografia. Eu falo muito, e já falei em outros vídeos, que você consiga ver a evolução da autovaloração da pessoa e a autoestima desde o começo até o final do ensaio. Normalmente, uno começa tímido, tem uns minutos que o cliente fica um pouco retraído, e eu sempre mostro como estão saindo as fotografias. Por quê? Porque ele começa a se olhar de outro jeito quando vê as fotos. Nossa, que eu tô lindo, nossa! E vai quebrando esses tabus com Exato. os que ele chega no ensaio. Isso, e você tinha perguntado então sobre alterações da autoimagem. Aí a gente chega nelas lá, né? Então você tem uma autoimagem que é de alguma forma distorcida, que está de alguma forma longe da realidade objetiva. Isso é distorção então de autoimagem. Isso pode acontecer de
várias causas diferentes, desde uma questão neurológica, a pessoa teve um AVC ou tem uma doença tipo esclerose múltipla que destrói certas regiões do cérebro que são responsáveis pela autoimagem. Aí a pessoa pode perder a percepção de da propriocepção, né? Da sua autoimagem. Pode ser uma alteração psiquiátrica, por exemplo, na esquizofrenia, às vezes acontece da pessoa ter uma desorganização grave da autoimagem. Nossa. Por exemplo, teve uma vez uma paciente que era esquizofrênica, tinha esquizofrenia grave, e ela não tinha noção de que os braços dela faziam parte do corpo dela. Ela entendia os dois braços como seres separados, que inclusive ela chamava o braço direito de Pichulo e o braço esquerdo de Gente, tinha Pichuli. nome. Tinha, porque não era Porque ela. era fora do Era como dela. um cachorro, um gato, algo assim. Nossa. Então, por exemplo, para pegar o copo, assim, Pichulo, pega o copo. Aí pegava o copo, entendeu? Então ela tinha que... Isso é uma distorção grave de autoimagem. Não. Interessante porque quando eu penso da esquizofrenia, acho que eu sou a pessoa que fica um pouco, como se chama? Que fica alterada pelo entorno, tipo, ai, todo mundo tá me olhando, Isso todo é mundo... paranoia. É, Esquizofrenia paranoide é um tipo. é um tipo. Essa pessoa que eu estou falando, essa paciente, tinha um outro tipo de esquizofrenia que é mais grave, que chama hebefrenia, que começa até já no final da infância, na adolescência já começa, e acaba tendo uma distorção bem maior, né? No caso, então, a distorção de autoimagem, né? Então, a ponto de não reconhecer os braços como fazendo parte do corpo. Mas eu acho que você está se referindo a alterações mais leves de de autoimagem. Então, assim, o que é muito comum é isso que eu estou falando. A pessoa se imaginar mais gorda do que realmente está, ou se imaginar mais magra do que realmente é, né? Ou mais baixa do que realmente é. E a tendência, ao contrário do que você tinha pensado, é que a pessoa piore a situação e não tente equilibrar, né? A menos que existe pessoas que estão muito autoconfiantes, né? Estão lá horríveis e tortas, mas não, tô ótimo, mas não é assim tão comum e não chega a ser uma distorção. Distorção é assim, quando piora a situação. Então, por exemplo, a pessoa se acha mais gorda do que realmente é e passa a não comer ou comer menos, né? Que é uma anorexia nervosa. Então, de alguma forma, a pessoa se olha no espelho e se, mas ainda tô gordo aqui, ainda tô gordo lá, e começa a fazer longos períodos de jejum, ou então comer o mínimo possível. Tem pessoas que comem tão pouco que morrem por essa situação. Elas morrem de Acho que inanição. tem uma dissociação da realidade, né? Porque aí você já não está pensando na sua realidade, o que pode afetar no se alimentar, por exemplo. E só É. se está preocupando da parte da imagem que você Da está imagem criando de si estética, mesma, né? exatamente. Tem até um exemplo que todo mundo deve se lembrar, uma cantora muito famosa americana chamada Karen Carpenter, ela morreu de inanição, Nossa. porque ela simplesmente não comia. Muitos casos, você precisa passar uma sonda para alimentar a pessoa à força, ou fazer alimentação parenteral, E porque amarrar ela, né? Porque porque pode tirar facilmente, né? exatamente. Então, isso caso grave de anorexia. Outros casos, que são mais comuns, a pessoa faz longos períodos de jejum ou... Cuidado com o jejum intermitente, menino. Não, intermitente é uma coisa, ficar sem comer nada 2, 3 dias é outra, né? Então, às vezes também acontece da pessoa querer ficar em jejum muito tempo, mas tem uma espécie de uma compulsão alimentar, que vai ficando com fome, e aí chega uma hora que inverte toda a situação e come um monte. Depois se sente culpado, ou culpada normalmente é mais comum em mulher, porque, meu Deus, eu comi, eu vou engordar. Aí vai lá e provoca, Bulimia. exatamente, e provoca o vômito. Isso se chama bulimia. Anorexia e bulimia estão associados, né? E a única diferença seria que a bulimia é isso, quando a pessoa tem episódios de compulsão alimentar seguido de vômito. E aí vai falar, bom, então se eu vomitei, eu não vou engordar. Aí vai, come de novo, e vomita de novo, e vai assim. E às vezes ele só tem tipos, né? Acho que aí tem pessoas que esse ataque compulsivo sucede de uma maneira mais frequente e outras um pouco mais, com maior tempo, ou seja, de intervalo. O que você quer dizer é que tem intensidade. Sim, Sim. tem distúrbios alimentares, chama de distúrbio alimentar mais leve, ou distúrbio alimentar intermediário, moderado ou grave, né?
E também tem as pessoas que só têm a compulsão de comer, 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 e acabam engordando mesmo um monte e não consegue parar de comer. Ou episódios de que, por exemplo, acorda de noite, vai e come um pudim inteiro na geladeira e mais um não sei o que estava sobrando lá, né? E depois fica mal, não chega a vomitar, mas fica, ah, meu Deus, eu não devia ter feito. É. É bastante complicado. E aí, quem vai por essa parte de compulsão alimentar, sem a bulimia, efetivamente engorda, e vai chegar a uma obesidade mórbida, vai criar diabetes, hipercolesterolemia, dislipidemia, aí começa a dar problemas físicos do outro lado, né? Se de um lado morre de anorexia, do outro lado você começa a criar uma obesidade mórbida, por exemplo. É complicado. E aí é necessário fazer um tratamento psicológico e psiquiátrico, porque, tipo, a pessoa que tem uma obesidade mórbida, não adianta fazer uma cirurgia de... Ah, é. O que acontece é o seguinte, bem colocado. Quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, tem uma obesidade mórbida, tá bom, aí está indicado a cirurgia bariátrica, eles vão tirar fazer um bypass do estômago, né? Tirar o estômago do circuito. Então a pessoa não vai ter mais como comer muito, tem que comer bem pouquinho. Só que ela continua com um processo compulsivo. E o que é muito comum de acontecer é transferir essa compulsão para outra coisa. Ou excesso de álcool, ou jogo compulsivo, ou algum tabagismo, uso de outra droga, por exemplo, tabagismo, começa a fumar desesperadamente. Então, transfere a, a compulsão da área alimentar para outros tipos de compulsão. Então, quer dizer, não adianta só fazer a bariátrica. Aliás, dificilmente se faz só a bariátrica. Sempre é orientado para que tenha uma avaliação psiquiátrica, Trabalho psicológica. multidisciplinário, né? Sim, exatamente. Bom, já mais ou menos a gente falou um pouco da segunda pergunta, que era quais são as distorções da autoimagem. Falta a vigorexia, né? Ah, pois é. Isso é mais recente, né? Esse nome, inclusive, vigorexia, nem é oficial, digamos. Foi criado como uma variação de anorexia, né? Então é o contrário, aquela pessoa que começa a fazer musculação e usar um monte de hormônio e tá bem, só que se olha no espelho acha que ainda não, ainda tá magrinho, fraquinho, precisa aumentar mais ainda e coloca mais hormônio e aí é um outro tipo de alteração. Também se chama complexo de Adonis, né? Complexo de Complexo de Adonis. Adonis, exatamente, isso mesmo. Então, assim, existem todas essas. Você tinha perguntado sobre a questão do acompanhamento psiquiátrico. Sim. Eu acho que não só o psicológico, mas o psiquiátrico é importante nesses casos todos que eu acabei de falar, porque a gente acaba precisando usar alguma medicação para Para controlar esse ataque compulsivo, né? Exatamente, para compulsão, para anorexia, e normalmente está associada a outras patologias, né? Neurologicamente tem algo no cérebro que Não. pode incitar a ter essa compulsão ou é só meramente psicológico? Não, é psiquiátrico, ou seja, Psiquiátrico. fica entre o neurológico e o psicológico. Entendi. Então, é psiquiátrico, tanto que existe até bastante estudos que falam sobre a questão genética. Então, os distúrbios alimentares, eles costumam se repetir na família. E tem a ver com o gene que leva a toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. Queria perguntar, Obsessivo porque como é um compulsivo, ataque compulsivo, exatamente. poderia estar relacionado com toque. Então, se você começa a perguntar para a pessoa, não, tem um tio que tinha toque grave, às vezes pode estar associado também com transtorno bipolar, mais comum com toque. Ou mesmo outras pessoas na família que têm transtornos alimentares. Então, tem esse lado genético. Como tem esse lado genético, tem um lado neurológico envolvido, que não dá para dizer exatamente o que nem aonde, mas tem provavelmente relacionado a área mais impulsiva do cérebro, que é a área mais primitiva, né? A área mais, então, assim, o controle consciente fica praticamente impossível para uma pessoa assim, né? Fala, não, você precisa se conscientizar que não pode Não fazer isso, dá, não adianta. não dá. Por isso que a parte psiquiátrica, ou seja, medicação, é importante, né? Porque no caso, eles é uma suposta necessidade primária, que é alimentar-se, Sim, né? Que é sim. comer.
Então, isso é quase impossível você controlar de uma maneira consciente, né? Não, precisa de medicação e normalmente a gente precisa associar 2 ou 3 medicações para conseguir chegar lá, porque, como eu disse, está associado ou a toque ou a ansiedade grave ou alguma outra coisa. Então, você tem que controlar a ansiedade, você tem que não só diminuir a impulsividade, né? Esse tipo de coisa a gente consegue fazer diagnóstico com uma avaliação neuropsicológica, por exemplo. Então, é uma especialização da psicologia. Então, encaminho lá para uma pessoa que trabalha com neuropsicologia e tem vários testes possíveis e ela vai me dizer o quanto de impulsividade tem aquela pessoa, tendência à depressão, tendência à ansiedade, e ela me dá respostas quantificadas, numéricas. Então, é bem objetivo, né? Uma A das perguntas avaliação. que eu iria falar, porque você já falou que tem níveis. Sim. Eu acho, de maneira personal também, tem vezes que uno acorda, eu tô maravilhoso, que gostoso que eu tô. Outra vez a gente fala, nossa, eu tô muito magro, ou eu que eu tenho, eu tenho problema, ou eu tô um pouquinho gordinho. Quando a gente sabe que ainda estamos dentro do saudável, e quando a gente já sabe que, ó, tá, aí estas coisas estão indicando que eu estou passando como se chama, dos Do parâmetros ponto. aceitáveis. Sim. Essa flutuação que você está contando é natural emocionalmente. Tem dias que a gente está um pouco melhor, tem dias que está um pouco pior. Claro que quando você está se sentindo melhor, a Faça um sua, ensaio fotográfico. Quando é você verdade. está mal. A sua autoestima faz com que a sua autoimagem melhore. Quando a pessoa está um pouco mais depressiva, um pouco mais triste, fica para baixo, normalmente a autoimagem, tá na droga, tal. Então, essa flutuação é normal. Agora, claro, a questão de normal e patológico em psiquiatria é bem sutil. Até que ponto essa variação é aceitável, até que ponto não. Normalmente o limite é até o ponto em que aquilo começa a fazer mal para você. Que afeta a tua vida cotidiana, né? Exato, então não come nunca, começa a passar mal, come e vomita, não consegue comer nunca, ou então começa a comer desesperadamente, ou então começa a usar anabolizantes desesperadamente e começa a atrapalhar a sua vida física, psíquica e social. Então, o limite é sempre isso, até que ponto o negócio está atrapalhando você. E eu acho que é muito importante nós, como sociedade, como amigos, como família, ficar de olho nesses indícios, porque eu acho que muitas poucas vezes nós pessoas falamos, eu tô mal, olha, eu tô passando da raia, do limite, aí eu vou onde o psiquiatra. Não, né? A gente tem que estar muito A mal. tendência do paciente é sempre achar, não, não Não, tá, não não, é tá, tá, normal, não, 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 coisa simples. a minha Eu mãe controlo. exagera, né? O É. meu filho está dizendo, mas ele está exagerando. Então, é importante que tenha uma outra pessoa falando, olha, realmente você está passando aqui dos limites, porque a pessoa tende a fazer de conta que não. Lá no fundo talvez perceba, mas fala assim, não, não estou enxergando nada, não estou vendo nada está acontecendo, entendeu? É verdade. E aqui no Brasil, porque eu moro aqui faz 5 anos, mas pela tua experiência, qual dessas distorções são mais comuns? As três. Bulimia. Não, bulimia. Bulimia. Não, anorexia pura existe, mas não é tão comum. Normalmente vai da anorexia para bulimia. Eu costumo ver isso. A vigorexia não é uma situação oficial, então não dá para dizer se é tão comum ou não, e é mais recente, né? E no caso da compulsão alimentar, é bastante comum também. E elas costumam estar meio associadas. Isso eu iria perguntar, uma pessoa pode desenvolver duas patologias ou Ela, normalmente? ela pode passar de uma para outra. Ela começa com anorexia, passa para bulimia, aí depois passa para simplesmente compulsão alimentar, depois volta, sabe? Assim, é possível. Esses Pode ter transtornos, essa migração. sim, transtornos alimentares. E junto o toque e junto a ansiedade, isso é bastante comum. Eu quis falar sobre Desculpa. E mais uma comorbidade bastante comum é personalidade borderline, transtorno de personalidade que eu estou borderline. vendo muito na atualidade. Eu estou vendo muito na atualidade. Você pode me explicar o que que é? Quando a gente fala transtorno de personalidade, não é propriamente uma doença ou uma situação que você desenvolveu, mas é quando a pessoa faz monta a personalidade lá com, no máximo, dá até 3 anos de idade, monta essa personalidade de uma forma alterada.
né? Então, é um transtorno de personalidade emocionalmente instável, assim que fala. Então, é uma pessoa extremamente impulsiva, que é muito reacional, né? Então, você chega e fala assim, eu não gostei dessa sua roupa hoje. Pronto, a pessoa já tem uma crise, já fala, não, eu sou péssima, não é possível, ele me odeia, e já tem uma reação muito maior do que seria o normal. Autodestrutiva, acho, né? Então, essa reação pode ser autodestrutiva ou uma expressão para fora de agressividade. Ei, Então, você tem dois tipos de transtorno de personalidade que não são tão separados assim, mas na teoria são, que é personalidade explosiva. Então, por exemplo, você fala, não gostei da sua roupa, já sai socando o cara. Como assim você não gostou da minha... imagina misturar isso com esteroides. Pois é, pois é verdade. Realmente, piora bastante. Piora muito. E é comum que Acontece. aconteça. E tem o outro lado. Eu sou pé. E normalmente homens tendem a ser explosivos, não é obrigatório, mas tende a ser mais homem, e mulher tende a ser mais autodestrutiva, que cai no borderline. Então se corta, se arranha, se machuca. Fala, mas por que se corta? Neurologicamente, para essas pessoas, tem uma alteração do sistema de endorfina. Então, Causa quando prazer? diminui a ansiedade. Então, assim, quando tem uma lesão, dor, essa dor libera endorfina e essa endorfina Tranquiliza. diminui a dor e tranquiliza. É uma maneira da pessoa sair da crise. Então se eu tiver Não, só para quem tem o cérebro desta forma. Quem não tem o cérebro desta forma está ansioso, vai se cortar e vai ficar com dor e ansioso. Não vai resolver Controlando o nada. nível de endorfina, a gente pode evitar esses ataques compulsivos? Sim. E a melhor maneira de você melhorar o nível de endorfina é atividade física. Que legal. Principalmente. Boa dica, né? Principalmente se for uma atividade aeróbica. Então você correr, por exemplo, Bicicleta. bicicleta, natação, qualquer tipo de. Na verdade, eu falo para os meus pacientes, eu estou aceitando qualquer coisa, aceito qualquer tipo de atividade física, mas faça alguma coisa, por favor. Sair da cama. Imagina o difícil que foi na época da pandemia, que o pessoal não queria sair de casa. Sim, Não podia sair de casa. Querer eles queriam, mas não podia. Mas tinha países que pelo menos sair 15 minutos a caminhar era permitido justamente para tentar controlar esse sedentarismo. Na Espanha, a lei dizia que quem tinha cachorro podia sair para passear com o cachorro. Comprar todo mundo cachorro. Tem uma amiga minha que alugava o cachorro dela na Espanha. Ela alugava para as pessoas saírem. Mas realmente faz muita falta. E na pandemia, as pessoas ficaram presas, né? Às vezes tinha acesso a uma academia no prédio, mesmo assim eles fecharam as academias do prédio. Você tinha Bem que complicado. reservar academias, você podia uma pessoa por hora, duas pessoas por hora, E dependendo a dimensão da academia, era complicado. teve uma entrevista que eu fiz uma vez durante o período da pandemia que eu estava dizendo que podia se desenvolver certas formas de fazer alguma atividade física em casa. Calistenia. Pois é, só que a pessoa tem que ter muita Porque, sabe, perseverança para conseguir fazer sozinho em as casa. coisas acontecem de uma maneira contraditória, porque quando a gente se sente triste, a primeira coisa que você tira é a atividade física. Eu tô depressivo, vou ficar na minha cama. Só que isso deveria melhorar, porque deveria melhorar a parte de depressão e ansiedade, Exatamente. né? Outra coisa que melhora muitíssimo, aí não endorfina, mas a questão dos endocannabinoides, né, que são a anandamida, por exemplo, que é um neurotransmissor parecido com a ação do THC, que é do cannabis, da maconha, só que é produzido pelo próprio cérebro, né, anandamida. E quando que a anandamida, esse endocannabinoide, é liberado? Com meditação. Então, outra coisa que ajuda muito, principalmente pessoas que têm um problema de controle de impulso, né, compulsividade, é fazer meditação. Porque aí você começa a estimular essa área pré-frontal, que é isso que você Tem estimula. pessoas como eu que a meditação não consigo ficar quieto. Isso é uma meu coisa Deus. interessante. Se você conseguisse, não precisava ficar lá treinando, fazer meditação, entendeu? Então, assim, eu não consigo. Claro, bom, tá, vai correr uma maratona. Eu não consigo. Claro que não. É como treinamento. Exatamente. Você tem que começar com Um minutinho. isso, e vai aumentando e tal. Então, mindfulness como se chama, né? Esse método de meditação laico,
foi criado nos Estados Unidos, ou se preferir, pode ser meditação do yoga indiano, pode ser ayurvédica, pode ser taoísta, budista, como queira, pode escolher. Qualquer coisa que Também estou seja. aceitando qualquer coisa, vontade do freguês. Ah, inclusive é bom lembrar. Ah, mas eu sou cristão, não há problema. A oração Também, o jeito, né? é meditação também. Então vai lá, reza o terço inteiro. Tem Mas uma geralmente paciente. quando você ora ou reza, você está fazendo uma introspecção, Isso. tá pensando no teu eu interno, o que está acontecendo na tua vida. Então é um Então, jeito também a vontade de do meditar freguês, se também, né? ele é agnóstico, faz mindfulness, se é cristão, então ora e reza, se gosta mais do coisa indiana, faz mantra e faz yoga. Não tem excusas. Pode escolher à vontade. E isso melhora muito essa questão do impulso, né? Uma coisa que fiquei já curioso, que acho que a pessoa que vai escutar vai perguntar, é o uso de cannabis medicinal ajuda em isso? Porque eu estou ouvindo muito assim, cannabis medicinal. É uma questão. Cuidado com a parte da maconha também, né? Confundir as duas, Isso né? mesmo, que eu ia dizer. São três coisas completamente diferentes que as pessoas misturam tudo. Uma coisa é o uso da maconha fumada, ou sei lá, em bolo, tal. Isso é outra história. A planta é a mesma, a cannabis sativa, mas aí você vai usar a cannabis selvagem que a gente fala, ou seja, essa que existe por aí, venda legal ou ilegal, mas ela costuma ter uma concentração muito maior de THC do que outros alcaloides. Aí você tem a questão do extrato de cannabis sativa. O extrato de cannabis sativa, ele é um óleo e é feito direto da planta, mas com um controle. Então, costuma ter uma dose muito menor de THC e uma dose maior de CBD, canabidiol. Mas também existem outros alcaloides ali misturados. Esse extrato de cannabis sativa, antigamente era importado dos Estados Unidos com autorização da Anvisa, depois agora passou a ser produzido no Brasil, principalmente no Nordeste, Minas Gerais e tal, contra a autorização, plantio, extrato e tal. Eles têm que ter um grupo de pacientes que vão se utilizar daquilo, e está muito mais fácil, porque atualmente você consegue comprar o extrato na farmácia normal, com o receituário azul, como um remédio Tem que ser com controlado, receita com controlada. receita controlada, mas facilmente você compra na farmácia. Existe de várias marcas, o que é diferente de usar maconha. E ainda tem uma terceira coisa que é mais diferente ainda, que é o canabidiol puro. Existe também na farmácia, compra com receita azul. Por ser puro, deve ser mais efetivo e menos nocivo com as outras Exatamente, mistura de isso, moléculas, né? exatamente isso, exatamente isso. Então as pessoas confundem. Ah, eu posso usar canabidiol? Canabidiol é uma coisa, extrato de cannabis é outra e fumar maconha é outra diferente. O valor entre o cannabis, O valor-preço, você quer dizer? sim, Ai, não é sei te muita dizer. diferença do puro ao mais misturado? Não, não, eu não sei exatamente o valor, mas, por exemplo, se você vai importar dos Estados Unidos, fica mais caro, óbvio, Claro. porque você tem que pagar o frete, aí normalmente tem empresas que fazem isso para você. Só que eles vão dizer, se você comprar um vidrinho só, é mais barato, mas você normalmente não vai usar Não vai uns, vai usar precisar saber. vários. Então já fala, você já compra um monte, aí você paga um frete, blá, blá. Bom, quando é no Brasil, fica um pouco mais barato, mas a qualidade, infelizmente, cai muito. Nos Estados Unidos fala, tem de tantos miligramas de canabidiol, tantos miligramas de THC, e costuma ser verdadeiro. No Brasil tem menos controle, então às vezes tem mais, tem menos, você nunca sabe exatamente o que tem ali. Já quando você compra na farmácia, é produzido por um laboratório, então as quantidades são exatas. O THC é a parte alucinógena? Isso, o THC é a parte que induz a alucinação, o delírio, essas coisas, mas também tem uma certa ação com ansiedade. Agora, todo mundo lembra que a maconha, entre outros efeitos, ela dá fome, é E orexígena. para a pessoa que tem compulsão alimentar. Não é muito bom, entendeu? Todo Sim. mundo sabe a tal da larica, que dá fome. Então, é orexígena, né? Então, uma pessoa que tem um problema de anorexia, porque você acha gordo, não sei o quê, usa um remédio que vai dar fome, Vai comer mais, vai ficar depressiva, vai. né? Exatamente, você vai piorar a situação. Outra coisa que acontece, já que você está falando sobre cannabis, é o THC, não o canabidiol, o THC
tetraidrocannabinol, ele tem uma interferência grande com outros remédios. Então, a pessoa está tomando, por exemplo, normalmente a gente trata essas compulsões com o uso de anticonvulsivante. Se tomar o extrato que tem THC, esse THC vai interagir com o anticonvulsivante. Se está tomando antidepressivo, vai interagir com esse antidepressivo. Então, você vai começar a criar um problema. Então, não deve ter estudos exatos para saber que consequências pode exatamente. causar no corpo. Exatamente, principalmente essas interações. Então, especificamente no caso de anorexia, bulimia e compulsão alimentar, eu não acho muito indicado, né? Uma coisa que epilepsia. Porque vai em contra, uma substância que vai... não é que essas pessoas tenham epilepsia, é que um dos tratamentos que a gente usa é com anticonvulsivante, ou seja, o remédio foi criado para quem tem epilepsia, mas a gente usa, como a gente fala, off-label, a gente usa para controle desses impulsos, e funciona bem, né? Tem vários tipos de substâncias que podem ser usadas, todos são anticonvulsivantes. E a gente vai sempre associar com um antidepressivo, inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ou às vezes inibidor dual. Quando é dual já é um pouco ruim, começa a meio... Bom, aí eu já estou entrando na dopamina, mas enfim. Tem que fazer uma misturinha. Outro dia um paciente meu falou assim, um paciente que é médico, aliás, ele falou assim, nossa, vocês em psiquiatria é uma alquimia, né? Eu falei, põe um pouquinho disso, uma pitadinha daquilo, esse outro que vai interferir não sei aonde. Então, até já um esquema mais efetivo, exatamente. Né? E algo que eu acho que eu ouvi falar é que você tem que dar o tempo necessário para que o antidepressivo faça efeito, né? Porque todos nós gostamos da varinha mágica, né? Já vai ter imediato tudo. Tudo em psiquiatria, no mínimo 15, 20 dias para começar a ver o que acontece. Inclusive para diminuir os efeitos colaterais iniciais e para ter um efeito esperado. Então, não adianta, eu sempre falo, 15, 20 anos. Pra você ter uma noção, o meu celular... Quando eu vou no WhatsApp, se eu escrevo, o paciente fala, estou sentindo não sei o quê. Eu ponho assim, você precisa, e ele já completa automático, esperar 15 dias para ver. É muito comum. Eu decidi tocar o tema da distorção da autoimagem, porque acontece muito com meus clientes, quando eles fazem uma pergunta sobre o ensaio, sobre a parte do corpo. Tipo, eles amam, têm muita vontade de fazer um ensaio fotográfico, mas pelo menos na área de ensaio sensual, porque a fotografia que eu faço é diversa, mas nunca estão totalmente conforme com o corpo. Ou acham que estão gordos e precisam emagrecer. Tem a questão da idade também. É a questão da idade. No caso da vigorexia, não, eu preciso malhar mais, ser mais, só que nunca o pessoal fala, eu tô ótima, vou lá. Porque esses objetivos, eles são propositalmente impossíveis, né? Eles vão colocar... Cada vez a meta vai mais lá, né? Nunca vai falar, já tô... Porque a pessoa real, ela tá competindo com modelos que passaram por um monte, bom, você sabe, de Photoshop para conseguir tirar aqui, colocar ali, e tá competindo com imagens absolutamente abstratas, como agora então tá na moda a Barbie. Né? Aquela história de que fizeram um estudo se a Barbie fosse uma pessoa real, como ela vira real no filme, não caberia dentro do abdômen da Barbie um fígado, por exemplo. Não tem espaço. Não tem como colocar um fígado ali dentro. Porque é uma cintura muito pequenininha. E aquelas pernas enormes. Então, quer dizer, a pessoa tem essas imagens como objetivo. E aí sempre na comparação, tô ruim, ainda falta um pouco. E tem a questão da idade também, que isso também faz parte da autoimagem. Aquelas pessoas que não aguentam, que tem qualquer ruguinha que apareça, tem que fazer preenchimento e tem que fazer botox. Aí fica aquela movimentação espontânea, super natural. Adorei estar aqui com você, obrigado, Marco, pelo convite. Né? É aquela coisa super espontânea e natural. Então, tem que tomar cuidado. Para todos saber, o Bernardo, além de médico psiquiatra, ele também é diretor de teatro. E ele dirigiu uma peça que se chamava Pedaços de Mim. Exatamente. Né? Fala um pouquinho do que foi isso. Era sobre automutilação e transtorno borderline de personalidade. Então, a peça, você imagina que você vai ver uma peça sobre isso, sei lá, vai ter lá no palco um cenário que é uma casa de alguém, aí vem a esposa e o marido, e ela fala, querido, a nossa filha está com problema, não é nada disso que eu fiz. Eu não queria essa coisa lá. Eu queria falar assim, você quer falar sobre automutilação?
Então vamos falar sobre a sua automutilação, né? Então o teatro era bem pequeno e tinha duas plateias. Então ela falava para cá e para lá, e eu trocando a plateia. E falava diretamente com o espectador. Então eu combinei com a atriz, que é a Patrícia Riso, se estiver aí vendo, um abraço para Patrícia Riso. Eu combinei com ela assim: olha, essa cadeira aqui, não importa se tem alguém sentado, se não tem ninguém sentado, quem que é, não interessa. Você vai falar essa frase para essa cadeira, depois a outra frase para aquele. A gente marcava certos pontos, né? Então ela virava direto para a pessoa que estava sentada no lugar e falava o que tinha que falar. Então falava sobre compulsão, tinha uma cena inteira sobre álcool, te falava sobre tabagismo, falava sobre cortes seriados, a coisa de se cortar, falava sobre sadomasoquismo, Cirurgias. cirurgia, falava sobre essas questões de autoimagem, né? Que nunca você vai chegar lá. E essa autoimagem inclui também a questão social que a gente não falou, né? É. Então, a status, a questão, A necessidade de pertencer a algo. isso, um grupo específico, e aí um reforço dessa coisa. Então, tudo isso abordava na peça, né? E as pessoas saíam bem mexidas, assim, porque elas não esperavam que fosse falar diretamente para você. E por Eu não causa. relacionava mesmo. Eu imagino que uno fala, gente, mas eu tá falando comigo, me Pois é, conhece, o o que pior é que por aconteceu? causa do inconsciente coletivo, calhava daquela pessoa que tinha, sei lá o quê, sentar bem na tal da cadeira, e às vezes eu olhava assim, que eu ficava na plateia disfarçada, assim, falei, ih, aquela pessoa ali, sabe, um pouco mais gordinha, e sentava bem na cadeira, que ela ia dizer assim, Gente, como olha, fotógrafo, eu tivesse pegado uma câmera só para tirar foto da expressão da da pessoa. pessoa que estava sentada na cadeira. Foi bem legal, mas foi antes da pandemia, né? Deixa eu ver, quando foi que aconteceu a peça? Foi, acho que final de 17, começo de 18? Acho que foi isso. Foi final de 17, começo de 18. Ficou 3 meses e 3 meses. Que e foi bem legal, assim, mas as pessoas saem mais chocadas. E tem uma prima minha que parou de fumar por causa da peça. Isso é já valeu a pena. Só, né? Ela saiu e falou assim: Nossa, aquela cena do cigarro foi para mim? Eu falei. Foi para você, mas que, aliás, ela sentou numa cadeira lá que tinha. Você deu de presente, ah, te convido a minha peça, Não, pega o aleatório. D3, Não, não assim. era numerado. As pessoas Foi, sentavam foi. aleatório. E aí eu falei, não, é pra você porque você fuma, né? E foi ótimo porque ela parou de fumar. E tem fumar até hoje. Muito bom. Você concorda que a fotografia pode ajudar de alguma maneira a melhorar essa autopercepção? Então, aquilo que eu falei, a partir do momento que a pessoa resolve fazer um ensaio fotográfico, por exemplo, e se pega uma pessoa boa, vamos dizer, como você, né, que sabe fazer, porque Ah, também pode. obrigado. Não, mas pode ser o Pode ser, contrário. já teve clientes que chegaram praticamente traumatizados em Exatamente. ensaios Porque a pessoa fotográficos. já tem lá na cabeça que tem não sei o que errado. Aí, dependendo da iluminação, aquela ruga que ela acha que tem fica piorada, né? Fica. A gordura localizada aumenta. Então, quer dizer, aí pode ser piorar a situação em vez de ajudar. Mas quando é bem feito, pelo contrário, mostra para aquela pessoa: olha, você pode ser da maneira que você é e ter uma imagem legal, uma imagem agradável para você mesmo e para as outras pessoas. Aí a pessoa começa a se ver diferente, né? Inclusive, tem vários reality shows que fazem isso, transformam a maneira da pessoa vestir, a maneira da casa, a maneira da postura, às vezes, e a pessoa começa a ter uma autoimagem melhorada. Melhorada. Acontece muito, acho que eu sou, acho que eu comentei para ti, eu sou de família de fotógrafos, então eu cresci com a fotografia desde meu avô, minha mãe, minha tia. E eu sou das pessoas, quando trabalhava na Bolívia, 7, 8 anos como fotógrafo em criação de fotografia, um estúdio, o maior estúdio da minha cidade, minha tia sempre me exigia que na hora do clique a pessoa saia perfeita, que cuidemos justamente essas posturas que pode prejudicar a autoimagem da pessoa, porque o cliente não sabe até onde é o poder do Photoshop, que também eu não gosto de usar muito, como você mesmo falou, às vezes hay uma exageração que eu não concordo.
Mas, por exemplo, aí tem pessoas que têm uma barriguinha e se você faz tipo acá ou acá, dá para ver quando senta a barriga. Então, no lugar de deixar a mão acá, você pode colocar a mão aqui que já tampa acá. Uhum. Entendeu? Por quê? E A também tem a pessoa... ver com a questão de postura, né? A questão de postura, É mais de assim, é mais ângulos, assim. É. exatamente. E o que acontece? Quando a pessoa se enxerga desde o primeiro, porque lógico a pessoa tem que escolher as melhores fotos. Quando a pessoa olha uma foto e já se enxerga de uma maneira distorcida, porque já eles vêm com uma tendência a se ver mais gordo, mais magro, mais Sim. aumentar as coisas, todo o ensaio já vai ficar, sabe? E Nossa. aí eu pergunto, então, aí você costuma apontar isso, olha, melhora essa postura, faz assim, você Que é aponta para o algo cliente. importante na direção da Ótimo. fotografia. Nossos clientes, que 90, 80% não são pessoas que têm uma experiência, tipo modelo, eu sou modelo. Inclusive, me aconteceu muitas vezes que quando você tira foto de um modelo, até inclusive um pouco, às vezes, mais difícil, porque o modelo está acostumado a ter uma mesma posição e não aceita muito os Uma coisa conselhos externos. estereotipada, né? Uma coisa Exatamente. E quando o forçada. fotógrafo quer aconselhar, está meio aí. Então, Uhum. eu gosto muito de direcionar, sempre respeitando o tempo do cliente e a natureza dele, né? Porque tampouco você pode ser invasivo e já ir abordar ele. Sempre com um tempo para ele se sentir confiante com as indicações que eu dou, Uhum. né? E aí, se aparecer alguma pessoa com compulsão Te alimentar, passo para você. passa o cartãozinho. Passa o cartãozinho. Agora, vamos lá. Como a psiquiatria pode ajudar nessas pessoas que possuem essas percepções? Ah, eu falei, quer dizer, a Sim, questão da medicação, que eu acho fundamental, e da psicoterapia, aí já não é psiquiatria, mas psicologia em conjunto é fundamental, porque tem que descobrir quais são os gatilhos, quais são as causas dessas compulsões, que elas normalmente estão querendo encobrir outras coisas, né? A pessoa que tem uma compulsão tem um buraco em outro lugar. E tem que, provavelmente, um buraco emocional, um negócio que precisa ser visto. Então, a psicoterapia também é fundamental. que é algo que acho que também é tua área, porque além de você ser médico psiquiatra, você também é Psicoterapeuta. psicoterapeuta, então Sim. você pode estar hábil também para fazer o tratamento, né? Sim, só não é muito legal, principalmente nesses casos, fazer as As duas coisas duas. ao mesmo tempo. Não é legal que eu tenha as duas atuações com a mesma pessoa. Então, se eu faço a parte de medicamento, eu encaminho para uma psicóloga, por exemplo, ou um psicólogo. Porque mistura um pouco as estações, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não que seja proibido, mas não é o ideal. Olha, eu gostaria muito assistir a uma palestra tua ou um canal de YouTube teu, Ah, tá né? pronto. Outro que vai pedir canal do YouTube. Tá bom, obrigado. Porque você já fez várias palestras que Tem, estão no tem vários, YouTube, tem né? vários. Dá pra pôr lá Bernardo Gregório no YouTube, você acha? Tá bom, verdade, eu quero te agradecer, Eu que pedir para agradeço. te dar algum último mensagem para nosso público, cuidar nossa mente. Ah, não, eu vou voltar. Atividade física, meditação. Faça isso, resolve. Metade da coisa tá resolvida. Atividade física, meditação. Tá valendo qualquer estilo. Obrigado. Obrigado. Então, curta, compartilha, ativa o sininho para receber notificações e se inscreva no canal. Muito obrigado.